95.9 Juazeiro FM, a rádio que toca o seu coração. Hoje, 29 de junho, dia dedicado a São Pedro, estamos trazendo ao programa Sábado com Você este convidado mais do que especial, nascido na cidade de Aurora, formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, com residência e pós-graduação em Cirurgia Geral, Clínica Geral e Proctologia no Hospital Souza Aguiar, Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Aurora por 2 mandatos consecutivos, médico concursado pelo Ministério da Saúde, casado com a professora Glória Tavares. Bom dia, caro amigo Dr. Francisco Carlos Macedo Tavares. Seja bem-vindo ao programa Sábado com Você. Meu querido Aloysio Nery, popularmente conhecido pelos amigos como Aloysinho, meu amigo Augusto está aqui, Ives, aqui na sonoplastia, queridos amigos de Juazeiro que escutam a querida Juazeiro FM 105.9, essa rádio que tem um carinho especial por ela, como você disse aqui, que toca o coração do povo e traz músicas diariamente popular, brasileira, que tem uma programação musical do primeiro mundo. É um prazer enorme estar aqui para conversar, Luizinho, sobre temas variados que você vai dar o mote aí, o tom da viola está com você, né, Luizinho? Eu estou aqui humildemente para responder aquilo que tiver ao meu alcance e da minha experiência e relatar o possível para que os ouvintes possam ter mais informações e quem quiser ligar aqui pode ligar. Qual é o telefone, Aloysinho? 3511. Daqui a pouco eu digo o telefone quando ele chegar aqui. Doutor Carlos, o senhor é ex-aluno salesiano, filho de Aurora, filho de agricultor. O que o levou, doutor Carlos, a fazer medicina, a se tornar médico? Aloysinho, como você disse, meu pai, o seu Luiz Tavares, que faleceu há um ano e pouco atrás, 96 anos, Dona Francisquinha Macedo, lá do sítio Tipi, distrito Tipi, de Aurora. E eu sempre, desde criança, meu pai sempre dizia lá em Aurora, os Gonçalves tiveram uma presença política muito forte, lá mandaram quase 40 anos, e eu vi meu pai dizer, eu não sei quando é que vai chegar alguém aqui para arrebatar o poder, para mudar a política daqui, que já está muito cansada, viciada, sempre os mesmos. Eu vi aquilo quando criança. E a verdade, eu fui estudar em Cajazeiras, na Paraíba, lá no primeiro ano primário, depois vim para o Colégio Salesiano Dom Bosco. Antes do Salesiano aqui, eu estudei aqui no grupo Rui Barbosa, no segundo ano primário, com o professor Elise, saudosa memória, professor Elise. Lá, ali vizinho, fez a Praça Patrocínio, na Rua São Pedro, ali vizinho de Cabral, que é uma sinuca, que é um restaurante, grupo Nacional Rui Barbosa, e o professor Elise era um grande mestre. Depois fui para o Colégio Salesiano Dom Bosco, terminei o ginásio lá em 64. Aliás, nossa turma foi a primeira turma que foi no Rio de Janeiro, uma excursão do Rio de Janeiro naquele tempo, terminou no ginásio. Depois fui para Fortaleza, comecei no liceu, depois fui para o Colégio Cearense, Sagrados Corações, que era um dos melhores colégios de Fortaleza. Depois fiz a faculdade, fiz agronomia, o primeiro vestibular que eu fiz foi para agronomia. Tive o 8º lugar em 866 candidatos e depois fiz o semestre de agronomia. Achei que a agronomia precisava de emprego público, era arrancar. Eu era sempre mais rebelde e não achava bom sempre estar pedindo emprego público. Aí mudei, fiz outro vestibular para medicina na Universidade Federal, que é difícil você estar numa faculdade para mudar para outra. A faculdade de agronomia, que era a faculdade federal, que era uma boa faculdade, da UGE. E depois fiz outro vestibular para medicina, fui aprovado, terminei a faculdade em 74. Fui para o Rio de Janeiro, para o Hospital dos Servidores, em Paz, que é um grande hospital, um hospital do Rio de Janeiro, um hospital com quase 1000 leitos, tinha 700 médicos. O primeiro hospital do Brasil a instituir a residência médica, trouxe de Halsted, copiou esse modelo de Halsted, que é uma grande residência médica, o Hospital dos Servidores, é famoso, que é o Hospital dos Funcionários Públicos Federais, Hospital Rico, onde os presidentes se internavam lá. Quando eu estava lá, Figueiredo internou lá, Golbery internou lá. É um hospital padrão. Hoje mudou porque passou por INAM, depois que
nós saímos, foi que eu terminei a residência, passei 3 anos lá, eu fui lá nos servidores e lá no Rio de Janeiro, fui presidente da Associação dos Médicos Residentes do Rio de Janeiro. Isso me deu, como estudante, fui diretor da Casa Estudante Universitária do Ceará, 2 vezes da REL, uma residência universitária de Fortaleza, na Corgentilândia. Tinha 84 estudantes que moravam lá, no prédio de 3 andares, fui diretor 2 vezes, fui professor de cursinho em Fortaleza, de modo que eu tenho uma larga história nessa luta. E depois de médico, aí eu passei por vários, fui presidente do PMDB daqui, fundador, presidente do PMDB histórico, do PDT, estive na Assembleia Legislativa, como fui candidato a prefeito em Aurora, em 86, fui candidato a Maziabão a prefeito aqui em 88, perdemos a eleição, 5.000 votos para Carlos Cruz e Ramudão, e eu perdi muitas eleições, ganhei outras. Estive na Assembleia, em 86 eu tirei 12.700 votos para deputado, sem ter um vereador, assumi a Assembleia 6 vezes, sou constituinte. Mas eu quero dizer, Luizinho, fui presidente da Associação dos Prefeitos do Cariri 2 vezes, fui vice-presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará 2 vezes, fui presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, depois fui representante do Ceará na diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, que é uma entidade nacional, fui 2 vezes representante do Ceará, a Luiziane foi minha suplente 2 vezes. Então tem uma folha de histórico, de muitas lutas, e perdi muitas lutas, disputei muitas eleições, perdi várias, como dizia André Calado, André Calado dos Papéis no livro lá, dizendo, eu perdi todas as minhas grandes lutas, quase todas as minhas grandes lutas, mesmo estando do lado certo. Assim eu fiz, perdi muitas das minhas lutas, mesmo estando do lado certo, perdi, e isso me deu experiência, eu não me arrependi, fiz. Sempre trabalhei com humildade, mas com uma convicção muito grande das coisas que eu fazia. Fui prefeito da minha terra, que me deu uma honra muito grande 2 vezes, fui reeleito, o primeiro prefeito reeleito da minha cidade. Acho que dei conta do recado do PSB. Passei 3 anos sendo o único prefeito do Ceará do PSB, que é difícil, é uma área de oportunista, de interesseiro, você ficar num partido, um único prefeito do Ceará. E quando eu ganhei a eleição contra Tasso, contra Lúcio, eu nunca pisei os pés no Cambé para montar essa governador, que era meu adversário também no seu plano. Então isso é tão difícil, tão diferente, tão difícil de fazer, né? A pessoa aguentar esse recurso todo e mesmo assim ganhar, me reeleger como governador, e era difícil, né? Foi um raio de 80 municípios, acho que eu fui um prefeito que foi eleito contra o governo 2 vezes. E tenho essa história, e como médico, lá trabalhei muito, operei muito. Eu sou concursado por INAMS aqui, vim fazer o concurso no Cato para Juazeiro como cirurgião e proctologista, tive a felicidade de ser o primeiro lugar nas 2 especialidades. Antes eu tinha feito o concurso para o Céu da Aeronáutica do Rio de Janeiro, nacional também tinha entrado no primeiro lugar. Apesar das deficiências, quando a gente termina a faculdade, eu achei que devia corrigir e melhorar, e fui para o Rio de Janeiro, e lá foi um grande lance que eu aprendi muito, um hospital grande, um hospital de escola, um hospital modelo, um hospital padrão. E depois de passar nos servidores, o resto foi tudo mais fácil, porque eu desenvolvi a cirurgia, aprendi a operar, e graças a Deus eu operei muito. Eu fiz mais de 10.000 cirurgias no Brasil, mais de 10.000, e graças a Deus eu tenho um histórico muito positivo disso, não estou me vangloriando, mas nessa área eu, graças a Deus, até hoje, não sei quando vou ter problema, mas até hoje eu tenho tido muito sucesso nas minhas cirurgias, e quero rogar a Deus para que eu continue assim, servindo ao povo como cirurgião e produzindo bons resultados que até hoje eu tido, eu espero em Deus e no Pai Cícero. Doutor Carlos, geralmente o médico faz política. Então é o que eu lhe perguntei e vou lhe perguntar. O que o levou o senhor a ser político? Mesmo sendo o cirurgião que é, o médico que é, o que o levou a fazer política? Olha, quem compreende a vida pública, quem compreende as injustiças, compreende as demandas do povo brasileiro, sabe que a política é a ciência mãe, é a mestra de todas as ciências. Então, a política é quem determina os rumos da economia. Não é sem razão que uma ação política ela beneficia ou estraga a vida de muitas pessoas. Então, uma decisão política acertada, ela melhora muito a vida do povo. E eu, como jovem estudante, sempre fui rebelde, participei da vida estudantil, fui líder estudantil, fui vice-presidente do Grupo Guimarães Rosa da minha turma. Nós tivemos vários embates políticos, eu contra a ditadura, no tempo da ditadura, sempre fui rebelde a isso.
estudaram e lia e via as injustiças. Como um filho de agricultor sacrificado, eu digo sempre que eu me formei com dificuldades e privações, meu pai vendendo algodão na folha, o bezerro de nascer. Então, eu sempre digo isso, meu pai, o seu Luiz Tavares, que é um homem que trabalhou a vida toda, chuva, botou um gole de casquinha de cerveja na boca, só viveu para o trabalho. Minha mãe, então, era um homem que formou os filhos, graças a Deus, 5 filhos, todos se saíram bem, graças a Deus. E isso, a política vai me fazendo compreender essas injustiças do ser humano, vendo que a pobreza é fruto da injustiça. A pobreza, a fome, a doença, a maioria desses problemas eles decorrem de injustiças sociais. Quer que tem um país desenvolvido e outro menos desenvolvido, um estado desenvolvido e outro menos desenvolvido, um município, um distrito, uma região, porque nessa região, nesses estados, tem bons políticos, o povo está mais desenvolvido, o povo se preparou mais, tem mais escolaridade, tem mais compreensão política. O nosso atraso também é muito decorrente do analfabetismo político. Olha, se você vai, eu estava conversando agora com um amigo, Leonardo, que foi na Áustria, agora dizendo, lá não tem pobreza, não tem fome, não tem miséria, tem doenças, são poucas doenças mais degenerativas, porque tem escolaridade. Lá funciona, os serviços públicos funcionam, o povo é saudável, o povo tem uma delicadeza enorme, tem uma educação extraordinária, não tem essa violência daqui, porque tem escola boa, tem serviços públicos de qualidade. E uma escola boa, ela melhora a vida de tudo, ela educa para a vida, contra a violência, contra o humanismo. Então a política tem essa força. Eu, como médico, operei muito, mas como prefeito de Aurora, eu fiz ações que extrapolaram a minha condição de médico, mesmo atendendo muito como eu atendi lá, eu operei muito. Agora eu estava contando que eu vinha do hospital para tudo, fui dar aula para paciente que eu operei ontem, um grande, mais de 2 quilos, e eu operei um de alta luz. Aí rodei ali, quando eu vi, eu tinha um desse que o rapaz caiu. E eu, a gente eu arrodeei e fui lá para olhar. Aí tinha uma fratura no terço superior da perna, aí não podia mexer com o foco de fratura, aí fui baixo, parei o carro dele lá, segurei o foco de fratura e levei para o hospital regional. Coincidentemente eles eram do sítio Santa Cruz lá em Aurora, coincidentemente a família de lá. Mas você, como médico, se você não tiver uma dose de humanismo, você é ruim, você entrar na medicina só para ganhar dinheiro. Eu acho que a maioria não entra com essa finalidade, entra para servir. E o servir, como disse agora o Santo Papa, disse que a força vem do servir. A força maior está no servir. Então a medicina tem essa condição de você servir, de você socorrer a dor humana, você fazer o bem aos outros. O dinheiro é importante, mas não é o mais essencial, ele é para você viver bem. E a condição de medicina também lhe dá essa oportunidade de você viver bem, sem precisar explorar, trabalhando e servindo. Então fazer o bem com as pessoas é uma coisa, é alguém com você ressecar e resolver o problema, com uma abscessa drenar, um abscesso perianal que dói muito, há uma cólica nefrética para você passar um remédio e melhorar, há uma neuralgia facial para a dor infinita, você passar um remédio e ver que ele melhorou, quando você conhece bem isso. Então, a prevenção das doenças. Então, lá em Aurora eu fiz muitas coisas que foram acima da minha condição de médico. Eu botei água, disse um dia desse, botei água no distrito de Gazeiras, com um açude de R$206 mil, uma adutora de 3 km de meio, uma caixa d'água, de água em 572 casas com esse açude. O bem que eu trouxe para as crianças que viviam com verminose, com infecção intestinal, com diarreia, com desidratação, com febre, com puluma, com doença de pele, isso acabou. Isso foi acima da ação do médico, porque foi uma ação política de prioridade bem estabelecida. Não mude de estação. Vamos ao